Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eis-nos aqui para gravarmos, para compartilharmos, Propósito. a leitura da Bíblia, que nós temos feito todos os dias, com exceção desse último sábado e desse último domingo, porque nós não estávamos aqui, estávamos numa viagem, em missão com outros irmãos, e infelizmente nós não conseguimos, um tempo lá, separar para poder fazer isso, Mas na próxima vez nós vamos já deixar gravado já. Glória a Mas foi Deus. uma bênção, fomos numa missão, uma cidade de Cruzeiro, e foram 2 dias de busca, de jejum, de palavra, que nos edificou bastante. A gente viu o agir de Deus lá, grandemente, nas nossas vidas, através de nós e na vida dos irmãos que estavam conosco lá. Glória a Deus. Deus é real, Deus é fiel. Ensinar o Deus, nosso Deus, ele é vivo. E estamos, em nome de Jesus, aqui cheio do Espírito, para a honra e glória do Senhor, para compartilhar a leitura da Bíblia Amém. com vocês. E nós estamos em Lamentações, capítulo 4 e 5, em nome de Jesus. Então pega lá sua Bíblia e vamos começar a ler aqui. Nós estamos com a tradução NVT, nova versão transformadora, que é uma linguagem de fácil compreensão. Então acompanha conosco. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos no Monte Cocai, é um lugar muito abençoado para nós aqui, Monte Cocai em Guarulhos. E Muito significado, muita... é um lugar que representa espiritualmente para nós muito, porque aqui nós nos conhecemos, aqui nós buscamos muito a Deus antes de nos conhecer, depois de nos conhecermos juntos. Aqui Deus tem nos dado muitas respostas de orações. Então é um lugar para nós muito especial. Para buscar a Deus, para nos separarmos lá da sociedade e virmos nos separar aqui para buscar Ele. Tem um monte perto da sua casa, vai lá. Começa a apresentar a sua vida, é diferente. Amém. Quero compartilhar aqui, em Provérbios capítulo 4, versículo 20. A palavra do Senhor nos fala assim: Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Que nós venhamos nesse dia, não sei a hora que essa mensagem está chegando para você, que você venha se atentar, meu irmão, para as palavras do Senhor, que você venha inclinar os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Atentar é você olhar, é você meditar, é você pegar a palavra de Deus, é você ler a palavra de Deus, é você ficar sensível àquilo que ela está te falando, porque a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ela está falando com você, é o próprio Deus falando com você. Essa voz que você está lendo é o próprio Deus que está falando com você. Então atenda para a palavra do Senhor. Amém? Lamentações 4. Lamentações. Agora eu vou mudar aqui. Isso. Tem que mudar a versão aqui também. Lamentações, capítulo 4. Isso mesmo. Acompanha aí na sua Bíblia. Fala sobre a ira do Senhor. A ira do Senhor é satisfeita. Vamos ler lá? A partir do versículo 1. Como o ouro perdeu seu brilho, até o ouro mais puro ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de barro feitos por um oleiro qualquer. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Como as avestruzes no deserto, ignora cruelmente o clamor de seu filho. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída de repente e ninguém ofereceu ajuda. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais brilhantes que a neve e mais brancos que o leite.
Seu rosto era rosado como rubis e sua aparência como safiras. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém os reconhece nas ruas. Sua pele está pegada aos ossos, seca como madeira. Os que morreram pela espada foram mais felizes que os que morreram de inanição. Famintos, definham por falta de alimentos, todos por falta de alimento dos campos. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Agora, porém, a ira do Senhor está satisfeita. Sua ira ardente foi derramada em Sião. Ele acendeu um fogo que queimou a cidade até seus alicerces. Nenhum rei em toda a terra, ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Mas foi o que aconteceu por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Andaram sem destino pelas ruas como cegos, tão contaminados de sangue que ninguém se atrevia a tocar neles. Afastem-se, gritavam para eles. Estão contaminados, não toquem em nós. Fugiram para terras distantes e andaram sem rumo entre as nações, mas nenhuma permitiu que ficassem. O Senhor, em sua ira, os espalhou e deixou de ajudá-los. Ninguém mais respeita os sacerdotes, nem honra os líderes. Esperamos em vão que nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos ajudas de nações incapazes de nos livrar. Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados, nosso fim se aproximava, nossos dias estavam contados, estávamos condenados. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias no céu. Fugimos para as montanhas, mas eles nos perseguiram no deserto. Nos escondemos, mas eles estavam ali, esperando por nós. Nosso rei, o ungido do Senhor, a vida de nossa nação, foi capturado. Nos laços deles. E nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. Ó povo de Edom, você se alegra e exulta na terra de Uz, mas você também beberá do cálice da ira do Senhor. Também ficará embriagado e será despido. Ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim. Logo voltará do exílio. Mas para você, Edom, o castigo está só no começo. Logo, seus muitos pecados serão expostos. Isso é muito sério, né? Porque é o povo de Deus que está passando por tudo isso. E a gente vê aqui, né, no começo fala assim, no 2, vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, agora estão sendo tratados de vasos de barro feitos por um oleiro qualquer. Ou seja, o Senhor nos criou com muito valor. E Ele nunca foi da vontade de Deus que a gente fosse tratado como vasos de barro por um oleiro qualquer, de qualquer maneira. Não, mas aqui no 13 fala o porquê que Deus permitiu que acontecesse tudo isso e veio a ira do Senhor. Fala, mas foi o que aconteceu por causa do pecado dos profetas, da maldade dos sacerdotes que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Ou seja, os líderes, os profetas, os sacerdotes, que era para exortar o povo a não pecar, não desobedecer a Deus. Não, passava a mão na cabeça do povo, o povo desobedeceu, adorava outros deuses, fazia aquilo que não era agradável ao Senhor, e Deus permitiu que a ira dele fosse derramada, que os inimigos o atacassem, né, o ferissem. E não é diferente hoje assim continua, assim como Deus falou. Mas Sião vai ser restaurada, aqueles que se arrependem, pedem perdão a Deus, Deus restaura. E aquele que zomba dos filhos de Deus, tal,
são os próximos a ser atacados. Aqui no final fala, os castigos estão só começando, logo muitos seus pecados também serão expostos. Você que zomba, tal, né, dos filhos de Deus que estão passando por aflição, mas eles em um momento vão ser restaurados. Sim. E aqueles que estão em pecados vão ser expostos. Sim, sim. Então você vê que Deus ele está sempre no controle de todas as coisas, né? Aqui o povo de Deus ele foram levados cativo para a Babilônia por conta da desobediência. Tudo aquilo que eles fizeram estavam colhendo fruto do que eles plantaram, né? E os outros povos, que nem minha esposa falou de Sião, que zombava ali do que estava acontecendo com Israel, com Judá, Deus também via a iniquidade deles e não ia passar sem o julgamento de Deus, né? Como assim, como não vai passar de nenhum de nós sem o julgamento de Deus? Então, às vezes, tem um salmo que fala, que eu não me lembro agora, né? O salmista fala que ele olhou a prosperidade, acho que é Asaf, que fala que ele olhou a prosperidade do ímpio e ele quase que ele se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele viu que o ímpio, as coisas iam tudo bem, que as coisas aconteciam. Mas aqueles que permanecem firmes no Senhor, eles não têm só bênçãos aqui para colher aqui nessa terra. As nossas bênçãos são para eternidades. As bênçãos aqui, as bênçãos do Senhor são maravilhas que Deus nos dá, são presentes do Senhor, né? Mas a principal que nós temos é a eternidade. E muitas das vezes a pessoa consegue as coisas aqui de todos os meios mais ilícitos possíveis, aquela prosperidade terrena, mas ela perde o principal, que é a alma dela, que é o principal, porque aqui tudo vai se passar. Nós estamos aqui agora, nós vamos descer, cremos que vamos descer, mas nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer desse dia, né? E um dia mais cedo ou mais tarde, na velhice ou na juventude, todos nós vamos ter que partir. Mas partir para onde? Para onde nós vamos partir? Para onde vai a nossa alma? Todos nós sabemos que a nossa alma vai para algum lugar quando nós saímos dessa matéria, né? E aqueles que morrem em Cristo vão para a eternidade com o Pai, mas aqueles que morrem afastados, toda a prosperidade vai ficar aqui para ser dividida entre a família ou até ficar para o governo ser tomada como imposto, que muitas das vezes é o que acontece. Mas é a alma dele, para onde que vai? Passar uma eternidade de dor e sofrimento, se não morrer com Cristo Jesus, se não se arrepender, né? Então, que nós venhamos ter misericórdia para os nossos irmãos que não conhecem Jesus e muitas das vezes até zombam de nós, de nossas lutas, de nossas batalhas. Nós vamos ter a misericórdia, Deus tem a misericórdia deles, que Deus alcance eles, porque nós sabemos que nós passamos lutas aqui, mas maior é aquele que está conosco. E eles, de todas as nossas lutas que nós passamos, nós saímos mais fortalecidos, porque nós sabemos que a nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o espírito, não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é nem contra a carne nem contra o espírito, nem contra a carne nem contra o espírito, nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, né? É para guardar a nossa alma. Amém. Né? Que é o bem mais precioso. E o mundo jaz do maligno. O maligno ele quer fazer com que a gente fiquemos aqui aprisionado às coisas terrenas, né? Servindo a eles, como o povo de Israel naquela época de Judá, servia aos espíritos, né? Aos deuses, fazendo ofertas de sangue, sacrificavam até os próprios filhos para receber bênçãos terrenas. Advinda daqueles sacrifícios. O engano era tanto, né? O sacrifício deles era em prol de bênçãos de prosperidade, de campos, de bens terrenos e a alma deles. Entendeu? Então hoje nós temos que guardar. A palavra de Deus está para nos ensinar, para nos instruir, para nós não cairmos nos mesmos erros, né? E as bênçãos que o Senhor dá, elas enriquecem e não acrescentam dores. É essas que nós queremos. Então, mesmo em meio a lutas, a desertos, a tribulações, nós somos mais do que vencedores porque nós temos a bênção do Senhor em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. O 5. Pode ler. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros.
Somos órfãos e já não temos pai, e nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos e até a lenha que custa caro. Os que nos perseguem estão bem perto, estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. Ao Egito e à Assíria nos sujeitamos para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram nossos senhores, não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivesse sido queimada no forno. As mulheres de Sião e as moças da cidade de Judá são violentados por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos, os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos e os meninos cambaleiam sob pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentam mais à porta das cidades. Os rapazes não tocam mais músicas. A alegria desapareceu do nosso coração. Nossa dança se transformou em pranto. A coroa caiu da nossa cabeça. Que aflição por causa de nosso pecado. Nosso coração desfalece. Nossos olhos se embaraçam de lágrimas, pois o monte Sião está desolado. Tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Porque continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar a ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitastes completamente? Ainda está irado conosco? Glória a Deus. Ficou escuro, né? Não, acho que não está escuro, não. Depois acho que foi o sol. É por causa do sol. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pois é. É uma súplica, né, de restauração. E eu trazer aqui o versículo que eu separei, versículo 11, 12 e 13, onde ele fala: as mulheres são de Sião e as moças da cidade de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos, os idosos são tratados com desprezos, os rapazes são levados para trabalho nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o pesado fardo da lenha. Tudo que o mal quer: matar, roubar e destruir. Tudo que o povo colheu por conta de não obedecer a Deus. As mulheres violentadas, os príncipes pendurados, os idosos maltratados, os rapazes levados para trabalho nos moinhos, os meninos cambaleando sobre o pesado fardo da lenha. Você vê que é uma sociedade que estava sofrendo, que estava padecendo, né, que tinham perdido tudo. E quantas pessoas a gente não vê assim hoje, sofrendo, padecendo? Exatamente da mesma forma. Exatamente da mesma forma, né? Não aqui quantas mulheres não são violentadas hoje em dia, né? Quantos relatos nós nos vemos de mulheres sendo violentadas, de pessoas que tinham tudo e perderam tudo porque desobedeceram a Deus, estão cativas, presas a bebidas, a drogas, né, jogadas na rua, aprisionadas pelo diabo, né? Quantos rapazes não estão vivendo essa mesma coisa? Quantas pessoas você não vê rapaz novo que tinha tudo para ter um bom emprego, ter educação, carregando fardos pesados, puxando o carro. Não que isso não seja digno, puxando carro de reciclagem, carrega sacos de lixo nas costas, sabe? E você vê que está fazendo aquilo não é para se alimentar, não é para se manter, é para continuar mantendo aquele mal que está dentro dele, manter o vício da droga, o vício da bebida, né? Então Deus conhece todas as situações. Tem pessoas maravilhosas, eu vejo pessoas louvando a Deus catando reciclagem. Outro dia até vi uma senhora lá na porta de casa e ela estava catando reciclagem, trabalho super digno. E ela estava louvando a Deus, porque o principal estava dentro dela. E aquele dinheiro não era para sustentar um vício, era para sustentar com certeza a família dela, para sustentar, trazer a provisão para a casa dela.
consequência da vida dela, da vida da família dela, da origem dela, de como ela chegou até ali. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas outras pessoas estão nessa condição por desobediência a Deus. Outras pessoas estão nessa condição por terem entregado a vida ao maligno, né? Ao diabo. Através dos desejos carnais, daquilo que ela foi dando vazão para ela. Que nem a palavra que eu li de Provérbios, deixou de se atentar, de se inclinar para as coisas de Deus, para se atentar e se inclinar para as coisas do mundo. E a natureza carnal é pecaminosa, né? E ela nos afasta de Deus. E traz destruição, como trouxe destruição para o povo de Judá e de Israel. Mas, no 19, a palavra do Senhor fala assim: mas tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono permanece de geração em geração. Ele reina eternamente. Ele reinou lá, ele fez julgamento, ele julgou aquele povo e ele continua reinando agora. Ele continua a misericórdia, a graça dele para nós também. Então, e ela está aqui agora, através dessa mensagem. A palavra do Senhor nos convida a nos entregarmos a Ele, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava, nos purifica de todo pecado e nos transforma em nova criatura e nos faz viver a vontade de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Naquela época, Jeremias pregava: arrependei-vos, deixe de adorar os ídolos, deixe de fazer aquilo que desagrada a Deus. E não é diferente hoje em dia. Jesus veio, pagou um alto preço e a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, deixar de adorar os ídolos. A mensagem é praticamente a mesma. Sempre. É a mesma mensagem de Jeremias, está sendo pregada repetidamente. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus Cristo e crer que Ele no controle das nossas vidas, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser restaurado. É assim que Deus faz. Deus levanta do pó, do monturo, aquele que busca Ele de todo o coração. E faz assentar entre os príncipes. Amém. A gente vê, né, uma situação que assim, o povo, eles pecaram e eles tinham consciência desse pecado, que eles estavam sofrendo as consequências do pecado, até mesmo às vezes nem deles, dos antepassados deles. E o que eles fizeram aqui, né, no final mostra isso, que eles pediram para Deus e reconheciam a grande mão do Senhor e só estavam pedindo para Deus: lembra da gente. Então não seja arrogante, não sejamos arrogantes, né? De falar: Deus, o Senhor não me ama porque o Senhor fez tudo isso. Não, não foi o Senhor que fez tudo isso. O Senhor permite, porque Ele não coabita no meio do pecado. Ele permite que a gente seja entregue aos inimigos, que a gente sofra, mas sempre com um desejo de que a gente retorne, que a gente volte, que a gente se arrependa. Então o Senhor permite o sofrimento, a dor, as provações que talvez você tenha enfrentado. Pode ter certeza que não há uma maldição que não venha sem uma causa. O Senhor está permitindo para que você caia em si, para que isso te fortaleça, te forge, para que você se arrependa e se volte para Ele. E Ele vai restaurar. No momento certo, Ele vai se lembrar da Sião dele, da filha dele, e restaura todas as coisas. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Agradecer a Deus pela palavra dele que nós compartilhamos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual nós compartilhamos com os nossos irmãos mais uma vez. É lâmpada para os nossos pés verdadeiramente e é luz para o nosso caminho, Senhor. Ela nos fortalece todos os dias, Pai. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, alinhar os nossos planos com os planos do Senhor, para que nós venhamos colher o fruto da obediência, Pai, Deus, e não da desobediência, meu Deus. Sim, meu então, Deus. Guarda-nos nessa caminhada, Senhor. Guarda os nossos irmãos, aqueles que estão conosco. Alcança cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que conhece o mais oculto, o mais secreto, o Senhor sabe da briga, Senhor, da carne com o Espírito, Pai, para se fortalecer. Então fortaleça esse que quer, Pai, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, esse que quer andar, Senhor, meu Pai, segundo as Tuas veredas, Pai, porque quer andar segundo a vereda do justo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele seja fortalecido pela Tua presença, Deus.
Sim, Que ele Deus. consiga, Senhor, uma igreja onde ele vai se firmar, uma igreja onde prega a tua palavra, Senhor. Que ele tenha comunhão com o Senhor, Pai. Que ele venha sentir a tua presença, Senhor, nas madrugadas. Ver o Senhor chamar, sentir a tua presença, Senhor. Ter a família restaurada, ter a saúde restaurada, ter a casa restaurada, ter a vida financeira restaurada. O principal de tudo, a comunhão com o Senhor, Pai. Restaurada, Senhor. A aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração para todos aqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.